Então a gente precisa entender o que é o naturalismo, né? O naturalismo, ele é uma coisa que ela vai além da metafísica. Ela procura transcender isso, certo? O que ela procura transcender? Ela é uma mistura da física, da filosofia, que, sabe, é uma coisa complexa, porque, por exemplo, a metafísica são disciplinas fundamentais da filosofia, que busca compreender a realidade, a relação da mente, matéria e dos atributos entre a potencialidade, a dualidade entre o bem e o mal. Isso existe, isso não existe, certo? Então são coisas que, será que Deus existe? Será que não existe? Entende? Essa é uma dualidade, certo? Então, ele era um naturalista, ele buscava entender coisas explicáveis em termos de lei, de fenômenos do mundo, né? Então, mas quem foi Charles Darwin, né? Quem era Darwin? Então, a gente tem que buscar entender quem era Darwin para tentar compreender um pouquinho a sua história, né? Darwin, ele foi um naturalista muito importante, né? Ele era europeu, né? E desde muito jovem ele foi fascinado pela ciência, pela química, né? E ele, digamos assim, ele começou, o pai dele era médico e ele foi muito jovem para a faculdade de medicina. Só que ele não conseguiu desenvolver na medicina. Então ele foi mandado, né, pelo seu pai para estudar teologia. E lá ele também não, digamos assim, no colégio anglicano ele não desenvolveu. Foi então que ele foi estudar, né, se conheceu um naturalista, foi se dedicar à botânica e resolveu viajar no Her Majestic Ship, num navio, onde ele ficou 5 anos. E nesse navio ele viajou, digamos assim, ele pela costa aqui, por várias regiões do mundo, e principalmente pela costa americana, né? E por Galápagos, foi a região assim que ele mais pesquisou, né? Coletou fósseis e coletou diversas formas de vida. E foi aí que ele desenvolveu, né, toda a sua teoria, né? De seleção natural, fez todo o seu trabalho. Só que ele demorou muito para desenvolver as suas teorias, né? Ele demorou porque, assim, Darwin ele tinha alguns problemas, né? Digamos assim, podemos dizer, ele era meio inseguro, né? Ele era inseguro, vamos utilizar essa palavra, né? Então, mas ele era, assim, ele era muito inteligente. Então, isso fez com que ele, né, digamos assim, o cara era muito foda, certo? Então, eu não sei, eu gosto muito do darwinismo em si. Mas a origem das espécies, o trabalho dele, ele demorou a ser publicado, apresentado, quando um outro cientista, né, ele publica algo muito similar, ele se encoraja e vai lá e apresenta o trabalho dele para um grupo de amigos, e esse grupo de amigos vai lá e fala, não, encoraja ele, você tem que publicar. E daí publicam ele. E quando publicam ele, nossa, o trabalho dele faz muito sucesso. Claro que recebe muitas críticas também, né? E o trabalho dele, assim, até de hoje, faz muito sucesso. Claro que nesse período, eles não sabiam explicar, por exemplo, assim, como que se dava o desenvolvimento, como que passava a bagagem genética, né? Porque eles não sabiam o estudo genético e tudo mais, como que era passado a bagagem genética de uma geração para outra, porque eles não tinham ainda algumas respostas, né? Que mais para frente outros cientistas desenvolveram.
que eu não vou lembrar de cabeça, assim, o nome. Mas, então, o Darwin foi, assim, muito... O trabalho dele foi excepcional e faz com que muitos outros trabalhos sejam, assim, exemplar. Tipo, não tenho o que falar. Só que agora eu tenho que falar bem rápido porque tá acabando o nosso tempo. Mas na outra aula eu quero explicar mais sobre Darwin, sobre darwinismo, falar um pouquinho sobre darwinismo social e explicar sobre o desenvolvimento dos Homo sapiens, ok? Espero que vocês aprendam muito. Qualquer dúvida, vocês me chamem, falem comigo. E sim, ali eram bexigas, porque foi aniversário do meu filho. E agora eu vou mostrar as minhas criaturinhas para vocês. Diz oi, mamá. Essa é a Maria Cecília. E esse daqui é o Joaquim. Esses são as minhas criaturinhas. Beijos, meus queridos alunos. Fiquem com Deus, se cuidem, se protejam, tá? E qualquer notícia, dúvida, mandem mensagem para a professora. Beijos. Saudades de vocês.